continuidade à última palavra que nós estávamos falando no vídeo anterior a esse. Nós estávamos falando de Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. E a parte 2 nós queremos continuar agora. E nós paramos falando sobre amuletos. O que eu quero nesse dia e nesse momento falar com você é isso. Eu quero ajudar você a ter uma visão bem ampla, uma visão bem ampla do céu, uma visão bem ampla da Bíblia, do que Deus tem para você. Deus não quer que você viva com amuletos. Deus não quer que você viva com cadeiras, com bola, com um brinquedo, com um pedaço de pau, com uma muleta em que para você andar para um lado para o outro. Paulo diz assim: vocês não podem continuar mais sendo meninos, vocês não podem continuar sendo mais bebê na fé, tem que crescer. E alguns mestres religiosos dos dias de hoje têm ensinado a igreja não a correr, não a caminhar, não a ser livre. Mas alguns mestres nos dias de hoje têm ensinado a igreja a ser escrava de amuletos. Não, a igreja hoje não consegue correr mais, não consegue andar, não consegue caminhar. Ela, para andar hoje, precisa de um copo com água. Ela, para andar hoje, ela precisa de 7 passos da fé. Ela, para andar hoje, ela precisa de alguém que impõe a mão na cabeça dela. Ela, para andar hoje, ela precisa de alguém que ore por ela. Ela, para andar hoje, ela precisa botar determinado tipo de roupa. Ela, para andar hoje, ela tem que fazer determinados dias de jejum. São algumas coisas que tem colocado dentro da igreja e sobre a igreja hoje, que parece que só se fizer aquilo é que vai acontecer. E alguns líderes religiosos de hoje, eles têm apagado o poder da graça. Eles têm destruído a graça, eles têm arrancado a graça do meio da igreja. E a igreja hoje está vivendo e criando e fazendo, cada dia que passa, mais e mais rituais para tentar chegar perto de Deus. E o maior sacrifício foi feito já na cruz do Calvário. Jesus, quando estava lá com os seus braços abertos para nos receber, ele gritou bem forte: tetelestai, está consumado, está consumado. Você não precisa mais sacrifício. Você não precisa mais sacrifícios de sangue derramado, de animais. Você não precisa mais ficar caminhando de joelho. Você não precisa ficar mais agarrado em amuletos, em rituais. Eu gritei na cruz: está consumado. Isso me faz lembrar aqui um episódio de Samuel e Saul. Samuel chega para chamar a atenção de Saul, fala: Saul, por que você fez isso, Saul? Saul, por que você errou dessa forma? Saul, por que você desobedeceu uma direção de Deus? E por que você desobedeceu também um comando que eu dei para você, uma instrução que eu dei para você como fazer, Saul? E Saul começou a arrumar algumas desculpas. E Samuel diz assim: por acaso Deus, ele não se alegra muito mais de nós obedecermos a ele do que começarmos a trazer sacrifícios, ou do que derramarmos sacrifícios? Você e eu, Saul, somos muito maior do que os sacrifícios. E a mesma coisa quando Deus também começa a falar sobre o sábado. O sábado, quem é maior? É o sábado, é vocês. Quem é o maior? É o sábado ou vocês. Os fariseus uma vez falaram para Jesus assim: os seus discípulos estão colhendo grão. Hoje é sábado, não se pode colher grão. Eles estavam colhendo para comer, né? Mas essa coisa de amuletos, esses fariseus já tinham criado tantos amuletos que parece que hoje não mudou nada, que nem estava na Bíblia isso, mas eles criaram um amuleto que, por exemplo, se alguém passasse perto de uma plantação de trigo ou de soja e encostasse só o calcanhar no pé do trigo ou na folha do trigo, já era considerado como uma colheita. Olha que absurdo que já tinham criado para dizer que alguém estava trabalhando e levar aquela pessoa à morte. Porque se pegasse alguém trabalhando no sábado, a lei dizia que tinha que matar, morria. E olha o que eles já implementaram dentro da lei. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, está assim: as pessoas estão muito mais religiosas, muito mais escravas de amuletos, de coisas, do que mesmo verdadeiramente a graça de Jesus, vivendo dentro da graça dela. Sabe, vou te contar uma ilustração aqui para você entender muito bem o que é perdão e o que é graça. Lembre-se bem, é uma ilustração, não é algo verídico. Um homem estava com o seu carro e ele estava andando a 130 por hora. E ele passou num local em que poderia andar só a 60 por hora. E lá tinha um senhor policial, e ele passou, viu, e o policial foi atrás dele. Ele mandou ele parar o carro, e ele parou o carro.
policial pediu o documento e ia multar ele. Ele disse assim: Senhor, eu estou correndo, eu estou indo para o hospital, estou levando a minha mãe, está muito enferma, está aqui entre a vida e a morte dentro do carro, e por isso eu passei nessa velocidade, eu não sou assim, aquela história, né? Uma história lá. O policial olhou para ele, falou assim: tá bom, vai lá. Não é justificável, mas tá bom, vai lá. E o policial o perdoou, não aplicou aquela multa a ele. Aí o policial olhou para ele assim: escuta, o sol está muito quente. Está muito quente o sol. E você dirigindo aí, talvez a sua vista vai doer muito dirigindo. Toma aqui esse óculos. Põe esse óculos de sol no seu rosto, para você dirigir melhor. E ele botou o óculos e foi. Isso se chama graça. Aquele senhor já não merecia nem o perdão. Ele tinha que receber a multa, mas ele não foi multado. E ele ainda recebeu um óculos de sol para dirigir. Isso é imerecido. Ele não merecia nada disso, e ele ainda recebeu esse óculos. Isso é graça. Eu e você precisamos entender o poder da graça. Nós não merecemos. Não há nada que eu e você venhamos a fazer que nós vamos merecer a graça, que nós vamos merecer os milagres de Deus. É graça. Não tem algo para a gente fazer. Deus, Ele nos ama. Ele quer que nós venhamos a parar de andar como meninos, como Hebreus capítulo 5, 11 ao 14 diz. Ele quer que nós venhamos a parar de querer ficar tomando só leitinho, tendo aquelas experiências assim, rasa com Ele. Ele quer algo maior para nós. Ele quer assim, mais intimidade sua comigo. E eu queria chamar a sua atenção para isso, para você começar assim a se desprender da religiosidade. E, Raines, como que eu vou saber o que é religiosidade? Como que eu vou saber o que é espírito de religiosidade ou religiosidade? É tudo aquilo que escraviza você. É tudo aquilo que te escraviza, é tudo aquilo que impõe em você, é tudo aquilo que lá dentro do seu coração, assim, o Espírito Santo, aquela voz está clamando, dizendo: não, não é assim, não é assim, não é assim, não é desse jeito, não é dessa maneira. Eu tenho algo diferente para você, eu tenho algo mais para você. E Paulo vai dizer ainda no versículo 14, ele diz assim: quando vós estiverem comendo um alimento sólido, um alimento forte, um alimento compacto, vocês vão poder ter o poder de discernir entre o bem e o mal. Isso é muito interessante, irmãos. Nós vamos ter o poder de discernir entre o certo e o errado. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai nos convencer. Ele vai nos convencer. Ele não vai fazer a gente se arrepender. Ele não vai fazer a gente pedir perdão. Não, nós temos que nos arrepender. Nós temos que ter o discernimento do que é certo ou errado, de se quero fazer ou não quero fazer. O Espírito Santo não vai me proibir, porque eu sou livre. Essa coisa chamada graça, às vezes eu fico pensando que isso eu não sei, às vezes eu fico pensando se isso é uma bênção ou se isso é uma maldição em nossas vidas. O poder assim, do livre-arbítrio, para a gente poder escolher o que a gente quer fazer ou deixar de fazer. E você nunca vai perder esse livre-arbítrio, nem eu. Até de pecar, você tem livre-arbítrio. Então o Espírito Santo, ele nos convence, ele traz para nós: olha, isso é errado, olha, isso não deve ser feito, olha, você tem que se arrepender por isso. E nós vamos tomar a iniciativa, sabe? Eu costumo dizer aqui na igreja New Hope que o pecado é igualzinho um rio, mas um rio cheio de fezes. Você imagina um rio enorme, imagine o maior rio da sua cidade. Esse rio é um rio de fezes, é um rio sujo, um rio imundo, um rio que não dá para se passar nem perto dele. Mas imagine que no meio desse rio tem uma árvore, um pé, e essa árvore, ela produz a fruta que você mais gosta. Pode ser morango, pode ser uva, pode ser maçã. Então imagina que tem lá morango no meio desse rio, e você é apaixonado por morango, apaixonada por morango. E esse morango está lá no meio, e ele está limpinho, ele está gostoso, ele não está sujo aparentemente. E você vai ter que fazer uma escolha: comer ou não comer daquele morango. Só que para você comer aquele morango, você vai ter que mergulhar dentro da água, mergulhar no rio e sair nadando nesse rio sujo, nesse rio de fezes. E você mergulhando ali, nadando nele, você vai chegar lá, você vai comer o morango, vai comer a maçã, vai comer a pera,
é até gostosa, é até doce, é até agradável o seu paladar, na sua boca, mas você tem que voltar, pula de novo dentro do rio e vem nadando novamente para a margem do rio. E quando você chega do lado de fora do rio, você olha para si, você está todo sujo, você está toda suja, você está fedendo. Foi gostoso, foi bom, mas você está sujo. Foi bom da parte da natureza nossa caída, e é ruim da parte da nossa natureza de Cristo. E você olha para si assim, você está todo sujo, suja. E eu te faço uma pergunta: será que valeu a pena ter comido aquele morango? Será que valeu a pena ter comido aquela maçã? Será que valeu a pena ter comido aquela pera? Será que valeu a pena ter experimentado daquela fruta? A forma que você está agora, todo sujo, toda suja. Mas sabe quem é que toma a decisão de se mergulha ou não mergulha dentro desse rio? Pula ou não pula dentro desse rio? É eu e é você. Mas para eu e você termos esse discernimento, esse entendimento, nós não podemos ser menino, menina, não podemos ser bebê. Enquanto nós estivermos caminhando, gatinhando, enquanto nós estivermos tateando as coisas ou agarrando em coisas para andar e caindo, nós vamos estar caindo. Nós vamos estar nos prostrando dentro desses lugares. Nós vamos estar sempre sujos, rolando no chão. E Deus, Ele quer para nós um alimento que nos levante. Ele quer para nós algo assim que nos faça entender, compreender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Deus não quer colocar um cabresto em nós, nos fazermos assim aqueles escravos sem saber para onde vai, da onde vem, quem sou. Deus, Ele colocou em você muita coisa em que você tem que focar. Eu tenho que focar. Deus, Ele tem um alvo, uma meta, uma visão, um propósito na sua vida, na minha vida. E Deus, Ele capacitou você e a mim com coisas poderosas como chamado, propósito, dom, talento, ministério, aptidão. E qual é as suas aptidões e aonde você está usando as suas aptidões? Qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? Qual é os dons? Quais são os talentos? Deus colocou em você e em mim muita coisa para a gente continuar correndo atrás de um copo com água que alguém orou por ele, ou que alguém rezou por ele. Deus colocou algo demais em nós para a gente ficar correndo atrás de pessoas, para ficar derramando azeite, o óleo em nós para um lado e para o outro. Deus colocou muita coisa em nós para a gente ficar correndo, andando atrás de campanhas e mais campanhas, por milagres aqui, milagres de lá. O ano da restauração disso, o ano da restauração daquele outro, o ano em que eu vou fazer isso, o ano que eu vou fazer aquele outro. As 7 passos disso, os 8 passos daquilo outro, os 20 passos de não sei o que. Deus não quer você só andando em passos de fé. Deus quer você vivendo, caminhando, correndo em passos de fé. Deus quer que você use todos esses talentos que Ele colocou em você, colocou em mim. Deus nos chamou com um propósito, e Ele tem um propósito muito grande para a sua vida. Mas é você e eu é que vamos decidir se vamos continuar sendo menino, menina, bebê na fé, ou se nós vamos crescer ao ponto de discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Para eu chegar nesse nível de entendimento do que é certo ou errado, do que é bom, do que é ruim, Paulo, o escritor do livro aos Hebreus, ele diz que eu tenho que estar me alimentando de algo sólido. E o que é esse algo sólido, Raides? Esse algo sólido é isso aqui. É isso aqui. Isso aqui é algo sólido. Isso é algo sólido. Não há nada mais sólido nessa terra do que isso aqui. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Pode acontecer de tudo nessa terra, mas isso aqui não passa. Isso aqui é algo mais sólido, mais concreto, mais poderoso, mais powerful que há na terra. Nada supera o poder disso aqui. Nada. Não tem uma dinamite que supera o poder disso daqui. Não tem o poder da força da física quântica que supera o poder disso aqui. Nada supera o poder disso aqui. Isso aqui é o poder dos poderes. E Paulo diz que para mim poder vencer, para mim poder ser aquela pessoa que Deus chamou eu para ser, eu tenho que viver de acordo com a palavra dele. Luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. E
No próximo episódio, nós vamos dar continuidade a essa palavra. E que o Senhor continue te abençoando, falando contigo. Deus abençoe.